Bom dia a todos. É uma alegria especial estar de volta depois de uma recuperação milagrosa da parte de Deus. Nós estamos meditando na palavra de Deus a respeito da razão da esperança. Já falamos sobre a definição da palavra razão, das suas implicâncias, e nós vamos prosseguir hoje desenvolvendo o estudo dessa passagem, mostrando que essa esperança que nós temos, ela tem inimigos. Mas antes disso, na leitura que nós fizemos da palavra de Deus, nesta manhã, nós aprendemos que o que nós sabemos a respeito da razão da nossa fé é que nós somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou inteiramente o que havemos de ser. Mas nós já somos filhos de Deus e quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Isso faz parte da esperança, faz parte da nossa expectativa para o nosso futuro. E a entrega dos dízimos e das ofertas que nós fizemos pertencem à totalidade do culto que nós prestamos a Deus. E é sempre bom lembrar que os nossos dízimos e ofertas são fruto do nosso trabalho, que Deus nos dá como bênção, e é fruto da vida, é a expressão da vida. Ao entregarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nós estamos apresentando o fruto da vida, o fruto do labor, da saúde, da vitalidade, da inteligência. É vida que nós estamos consagrando a Deus. Isso faz parte da razão da nossa fé. No último domingo em que nós falamos a respeito desse assunto, nós meditamos sobre o fato de que a esperança tem razão. Nós vamos agora reler então o texto onde nós estamos estudando, que é na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois.
Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, do que nós já vimos a respeito desse assunto, nós vimos que a esperança, ela tem razão, ela é racional, ela é inteligente, ela é bem estruturada de acordo com a verdadeira realidade da vida, porque a causa dessa esperança é a morte de Cristo por nós. Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E a sua ressurreição, ela foi o selo da aprovação de Deus do sacrifício de Cristo. Porque se não houvera sido aceito, Jesus Cristo não teria ressuscitado de entre os mortos. E falando sobre o fato de que a esperança tem razão, e por isso a razão da esperança, nós também nos lembramos, na última vez, de que razão é uma das palavras mais conhecidas em todas as línguas. Em cada língua com a sua grafia, com a sua pronúncia, mas todas com o mesmo sentido. O sentido de causa. Por quê? Qual a razão? Por que motivo? Por que que você fez isto? Por que que você falou isto? Por que que você não foi lá? Tudo isso tem a ver com razão. Qual a razão pela qual você fez isto? Qual a razão pela qual você vai para tal lugar? Nós vivemos, nos movemos e nos existimos em torno de um eixo chamado razão. As pessoas querem saber o porquê das coisas, a causa das coisas.
E as pessoas, dizem a Bíblia, vão querer saber qual é a razão da nossa fé. E assim, qual é a razão da nossa esperança? O que nós esperamos? Quando e por quê? Então, primeiramente, nós vimos que a esperança, ela tem razão por causa da morte de Cristo. E a Bíblia diz que nós seremos questionados por causa da razão da nossa esperança. Questionados por quem? E hoje nós vamos ver que a nossa razão da esperança, ela tem perseguidores, ela tem inimigos. E eles nos perseguem e eles são nossos inimigos sem razão, sem motivo, sem causa, sem porquê. Mas a Bíblia nos esclarece que essa perseguição da razão que nós temos na fé é a justiça de Cristo. Para começar, olha o versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Sofrer por causa da justiça. Qual a relação entre justiça e esperança? O que é justiça? Quando a Bíblia fala de justiça, a Bíblia está falando dos atos de Deus. Os atos de Deus são todos atos de justiça. Nós fomos salvos por causa da justiça que Cristo exerceu em nosso lugar perante o tribunal de Deus. O que é que aconteceu lá no princípio, lá na queda? Aconteceu aquilo que Deus havia dito que aconteceria se o homem pecasse. A alma que pecar, essa morrerá. E Deus havia dito para os nossos primeiros pais, para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, certamente morreriam. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um ponto de prova para a obediência, para o amor. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, se rebelando contra Ele, eles caíram em uma dimensão espiritual afastada de Deus, chamada na Bíblia de injustiça. As duas primeiras letras dessa palavra, in, é um prefixo de negação. Justiça, injustiça. Injustiça é falta de justiça. Rebelião contra a justiça. Modo de viver em perversão à justiça.
Deus estabeleceu um tipo de vida para o ser humano e o ser humano rejeitou esse tipo de vida, de justiça, por um outro tipo de vida que a Bíblia chama de injustiça. Sem justiça, sem Deus, sem integridade moral, sem santidade, sem retidão, sem Deus. E a Bíblia diz que esse estilo de vida injusta passou a todas as pessoas e continua passando e vai continuar passando até a volta de Cristo. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, em injustiça, sob a condenação da justiça de Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus, na sua justiça, quis ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por isso ele enviou Jesus Cristo, sem pecado, nascido sob a lei, obedeceu à lei, e satisfez a justiça de Deus no meu e no seu lugar. E por causa da justiça de Cristo, nós fomos considerados por Deus justos. A justiça de Cristo foi atribuída a nós. Nós fomos cobertos pela justiça realizada por Jesus Cristo. E a prova de que Deus aceitou essa justiça foi a ressurreição de Cristo. E por ter recebido a justiça de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e considerados filhos de Deus. Mas ao sermos transformados em filhos de Deus, nós ficamos como estranhos no mundo. A vida do Filho de Deus no mundo é uma vida totalmente estranha aos padrões do mundo. Essa vida se destaca, e não apenas se destaca, mas ela também agride aqueles que não pertencem a Deus. A vida de santidade dos filhos de Deus é uma vida de agressão à consciência do ser humano sem Deus. E é por isso que eles buscam qual é a razão da nossa esperança. E é por isso que sem causa, sem razão, eles nos perseguem. Perseguem a nossa esperança. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ameaças. Sim, e não apenas ameaças. O número daqueles que já foram mortos por causa do Evangelho é incontável. E eles continuam morrendo. E vão continuar morrendo. Até a volta de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Porque nós seremos cobrados por isso. As pessoas não aceitam o tipo de vida dos filhos de Deus,
porque esse tipo de vida mexe com a consciência delas. Elas são acusadas de pecado, de injustiça, por causa do tipo de vida dos filhos de Deus. O poder do Espírito Santo em nós, nos habilitando para viver em santidade diante de Deus, ofende as pessoas, ofende a consciência das pessoas. Lembra as pessoas de que elas são pecadoras, de que elas são culpadas, e elas não aceitam isso. Elas vão procurar se livrar de nós, de todas as maneiras. Jesus Cristo disse que por causa dessa esperança, por causa dele, nós seremos perseguidos pelo mundo inteiro. Começando dentro de casa. Eu creio que cada um aqui tem uma história, um testemunho para contar de alguma hostilidade, de alguma pressão, de alguma perseguição sofrida no ambiente escolar, no ambiente de trabalho e até mesmo dentro de casa. No dia em que Sundar Singh, com 15 anos, se converteu a Cristo, lá na Índia, numa mansão de um nobre indiano, o seu pai o prendeu em um quarto e o deixou passar fome por vários dias. E então fez um prato bem saboroso, colocou bastante veneno nessa comida e levou para ele. Aquele pai não podia aceitar a desonra de ter um filho crente. Sundar Singh comeu toda a comida, ele estava morto de fome. Então o pai abriu a porta do quarto e o botou para fora de casa. E Sundar Singh teve uma hemorragia que seria fatal se não fosse a intervenção de Deus. Deus quis preservar a vida dele e Sundar Singh se tornou o apóstolo da Índia, chamado o apóstolo dos pés sangrentos. Ele percorreu toda a Índia pregando o evangelho, de tal maneira que os seus calçados se gastaram e ele passou a andar a pé e os pés sangravam, deixando marcas por onde ele passava. Isso não é um caso isolado. A perseguição ao Evangelho, à justiça, à esperança, sempre existiu. E nos nossos dias nós podemos notar o recrudescimento dessa perseguição de várias maneiras. Mas Jesus Cristo disse que essa perseguição, no final da história, será uma perseguição institucionalizada. E Jesus Cristo disse, prestem atenção, foi Jesus quem disse, que nos últimos tempos, cada pessoa que nos matar, considerará estar prestando culto a Deus.
Jesus Cristo falou isso. E essa palavra não demorou muito tempo a começar a ser cumprida. Quem é que perseguia e matava os crentes, considerando estar prestando culto a Deus? Quem? O apóstolo Paulo. Jesus Cristo disse que no final dos tempos isso será institucionalizado. No tempo da rainha Esther, o rei Assuero, motivado e enganado pelo seu grão-vizir, Amã, decretou um dia para a matança e extermínio dos judeus. Em todo o reino da Pérsia, cada pessoa recebeu do império autoridade para, num determinado dia, matar cada judeu que a pessoa conhecesse. Imaginem isso no final dos tempos. O imperador da nova ordem mundial que vai surgir, que a Bíblia chama de anticristo, ele vai determinar o extermínio dos cristãos. Apocalipse capítulo 13 fala que a igreja será extinta. Não quer dizer que cada crente no mundo inteiro será extinto, mas que a besta vai prevalecer e vai conseguir exterminar a igreja. Então, isso que nós estamos vendo aqui é um princípio dessa perseguição, dessa inimizade contra a esperança. Olha só, versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui, a esperança, ela está sendo perseguida através de calúnia e difamação. Jesus Cristo já havia avisado que isso iria acontecer. Ele disse: bem-aventurados vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Mentindo, disserem todo mal contra vós. A Inquisição que aconteceu na Idade Média foi toda baseada em calúnia e difamação. As pessoas ganhavam dinheiro para denunciar crentes, e não importava se a denúncia era verdadeira ou não.
Denunciou, as autoridades vão lá e pegam a pessoa e a família toda. Tomam todos os bens, jogam as pessoas no cárcere, na masmorra, até morrer. Ou elas são mortas antes, através de torturas e da fogueira e da espada. Então a esperança, ela tem perseguidores por causa da justiça de Cristo que nos cobre. Essa perseguição, ela é totalmente cruel do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico. Porque ela é movida por Satanás e pelo espírito de Satanás. Nós vamos suspender essa meditação por agora, continuando no próximo domingo com a graça de Deus.